Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Liz Bliss, astróloga, e hoje eu estou passando por aqui para conversar com vocês sobre a lua nova, que vai acontecer no signo de Câncer. E ela é especial porque a lua rege o signo de Câncer, então nós temos o Sol e a lua juntos, como acontece na lua nova, e por isso é um momento daquele ciclo lunar de maior introspecção, de se voltar para dentro para poder estabelecer as diretrizes, ou melhor, plantar sementes para um novo ciclo. Então eu vou trazer 3 pontos para que a gente possa refletir sobre a energia de Câncer para ajudar, auxiliar, fazer essas intenções, e vou trazer também os principais aspectos que estão na configuração do céu dessa lua nova. No dia 21 desse mês de junho, o Sol entrou no signo de Câncer, ou seja, foi o solstício. E no norte, então, é a estação do verão que começa, e aqui no sul é a estação do inverno. Seja onde for, esse momento de mudança de estação é super importante porque abre um portal. E seja no norte ou no sul, é um momento de entrosamento familiar, de ficar em casa, celebrando, em recolhimento, ou mesmo de férias também celebrando. Então é um momento de família. Então a lua nova de Câncer, ela traz então essa questão do recolhimento, né? Da gente estar junto, da gente estar dentro. E a lua nova também reforça então esse aspecto do signo de Câncer. Então a questão básica que eu trouxe aqui para a gente refletir é a seguinte: o que alimenta a minha alma? Então veja, eu trouxe 3 pontos para auxiliar nessa reflexão. O primeiro deles tem a ver com o lugar onde nós vivemos e moramos. E aí a gente pode refletir sobre isso. Será que esse lugar que eu moro, eu sinto que seja realmente o meu lar? Isso porque Câncer, ele remete às raízes, à ancestralidade. As pessoas que têm muita ênfase em Câncer nos seus mapas astrológicos, seja o Sol, a Lua, o Ascendente ou muitos planetas nesse signo, durante esse mês agora, que vai de 21 de junho a 21 de julho, vão estar sentindo maior sensibilidade devido ao período que o Sol fica transitando nesse signo. Essas pessoas que têm muita ênfase de Câncer, elas são mais apegadas aos lugares dos seus ancestrais. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de viver em vários lugares no mundo e aqui no Brasil. Desde o interior do interior do interior até uma região muito cosmopolita e eclética como a região de São Francisco, na Califórnia. São incríveis as diferenças culturais. Lá em São Francisco, por exemplo, as pessoas se mudavam para lá para fugir das cidades do interior, exatamente porque aquelas regras sociais e aquele pensamento mais provinciano, né, onde cada um sabe da vida de todo mundo, os destinos já são traçados, quem vai casar com quem, enfim. Então essas pessoas que queriam expressar mais livremente a sua cultura, a sua arte e a sua individualidade, iam para São Francisco exatamente para poder encontrar um lugar onde se sentissem mais livres para expressar a sua individualidade. Então, nem sempre o lugar onde a gente nasce, ele nos acolhe no sentido de ser compatível com os nossos objetivos, com a nossa criatividade, com a nossa arte. Né? Muitas pessoas viajam, vão embora dos lugares onde nascem, até porque não tem muitas oportunidades também, não é?
Então, essa questão do lugar é a primeira reflexão. Será que o lugar que eu moro, a minha cidade, atende às necessidades da minha alma, atende à expressão da minha arte, da minha criatividade, da minha individualidade, da minha sexualidade, enfim. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com as relações mais próximas da família. Então aqui a gente sempre ouviu naquela história do patinho feio, né? Que era diferente daquelas pessoas, né? Dos seus irmãozinhos, pintinhos, e todos achavam ele muito estranho, até que ele descobriu que não era um pato, era um cisne. Então, quando ele encontrou a sua verdadeira família, então ele pôde se sentir melhor, mais adequado. Então, muitas vezes não nos sentimos também adequados na família em que vivemos, e esse é um outro ponto de reflexão, não é? A questão da ovelha negra, por exemplo, que é uma visão pejorativa, não é? Daquela pessoa, da família que não segue aquelas regras, né? Aquela normalidade, vamos dizer assim, dos padrões da família e da cultura. E Rita Lee que eu diga, né? A nossa roqueira brasileira, né? Que fez inclusive essa música, você pode procurar aí, né? Ovelha Negra, para expressar exatamente todo aquele sentimento que ela tinha, né, quando vivia numa família que não aceitava a sua arte, né? Não devia ser muito fácil ser roqueira, mulher no Brasil nos anos 60, não é? Então foi uma luta muito grande e ela fez essa música inspiradora para as pessoas também que se identificam com esse tipo de situação. Então, esse é um outro ponto. O terceiro ponto, ele tem a ver com os cuidados que a gente tem com a gente mesmo, porque Câncer é um signo que tem a ver com autoproteção, que tem a ver com autocuidado, que tem a ver com a nossa sensibilidade, as nossas emoções, a nossa intuição, a nossa vulnerabilidade. Tudo isso tem a ver com Câncer. E esse autocuidado, ele mostra que quanto mais a gente cuida da gente mesmo, da nossa vida interna, da nossa vida espiritual, quanto mais a gente cuida da nossa alma e da nossa espiritualidade, mais a gente se torna capaz de perdoar e de acolher. E com isso a gente se torna, então, uma fundação ou um lar para que outras pessoas possam se sentir acolhidas, para que outras pessoas possam caminhar de acordo com as suas expressões individuais. Então, nesse sentido, a dimensão social ou familiar, ela deixa de ser uma preocupação, porque alimentar outras almas se torna prioridade para quem está nesse caminho. Então é uma questão de escala, não é? Que vai desde a família de sangue, passando pelo meio social, até a família humana. Porque Câncer é o signo que fala da família. E essa família, ela pode ser a família de sangue, pode ser a família do lugar, na nossa tribo, do nosso clã, mas pode ser também a família humana. E quando a família se torna a humanidade como um todo, então todas as outras famílias são apenas membros dessa grande família. E aquelas preocupações e aqueles pequenos traumas e todas aquelas mágoas, todas essas coisas acabam sendo perdoadas por consequência dessa dimensão mais altruísta, vamos dizer assim, e mais universal do sentido de família que Câncer pode alcançar, não é? Então, resgatar essa inteireza, ou seja, de que toda a família humana é a nossa família, é juntar os fragmentos da nossa própria vida, de vidas passadas, dos nossos ancestrais também, das nossas ancestrais. Então, tudo isso a gente vai juntando. E por que eu estou falando em fragmento? Porque no mito, o caranguejo foi
pisado por Hércules quando ele estava lutando com a serpente do lago, né? E depois a deusa Hera transformou ele numa constelação, ou seja, resgatou a inteireza do caranguejo e ele passou a ser um símbolo universal dessa grande família cósmica, dessa grande família universal. Mas ele também passou a simbolizar a importância da memória para resgatar todos esses fragmentos até que a gente consiga ter essa inteireza e chegar na família humana. Então agora a gente começa analisando o mapa dessa lua nova em Câncer, lembrando que ela é calculada para o local onde eu estou, então você pode desconsiderar as casas astrológicas, que são esses traços aqui. Nós vamos apenas observar os planetas, que são esses aqui, nos signos onde eles se encontram, aqui é a roda do zodíaco, tá? E os aspectos que eles fazem entre si. E a gente vai avaliar isso na ordem de importância. E o que é isso? É a maior proximidade do aspecto com relação ao grau, ok? Então veja, aqui nós temos a lua nova, tá? 7 graus 22 minutos de Câncer. Então isso é o que caracteriza a lua nova. Então a gente vai perceber que Vênus vai estar em 7 graus também, só que de outro signo. Aqui nós vamos ver o Júpiter também no grau 7, tá? Então, isso faz com que o aspecto mais importante dessa lua nova seja essa quadratura, ou seja, uma linha vermelha de tensão entre a lua nova e Júpiter. Câncer, que é onde está a lua nova, que também está em conjunção com Lilith, e a gente vai inserir essa interpretação também, mas vamos por partes. Então, essa quadratura com o Júpiter, a tensão se manifesta da seguinte maneira: Câncer é um signo que pede recolhimento, cuidado com as emoções, encontro com as próprias vulnerabilidades no processo de autoconhecimento, enquanto que Júpiter, em Áries, né? Ele está no signo de Áries, ele pede o quê? Ele pede ação. Ele pode, então, exagerar, por exemplo, na questão do sentimento canceriano, porque tudo que Júpiter toca, ele causa um certo exagero. Então, ele pode levar a uma superdramatização, tornar uma preocupação muito maior do que ela é. E como ele está num signo de ação e atitude, que é Áries, ele pode já querer resolver alguma coisa associada ao sentimento. E sentimento, muitas vezes, não tem solução, ele só precisa ser sentido, ele só precisa ser liberado, ele precisa ser reconhecido. Quando a gente interioriza, que é o movimento da lua nova, é no sentido de entrar em contato com essa dimensão interna, com a dimensão das emoções. E aí você entra em contato com aquela emoção, aí o Júpiter todo afoito para agir, para conquistar e alcançar algum resultado, ele pode chegar a algum tipo de conclusão apressada, né? Movido por quê? Movido por uma raiva, né? Que ele pode estimular, vamos dizer, você está ali sentindo alguma mágoa, aí o Júpiter torna essa mágoa em raiva para que você resolva logo, então eu não quero mais saber dessa relação, eu não quero mais saber desse problema, e aí você resolve ali na sua cabeça, na hora, e aí depois você vê que não é bem assim, porque o sentimento continua instalado exatamente onde ele sempre esteve. Então, o momento da lua nova é mais aconselhável para isso, para manter nesse movimento interno. Então, tem que ficar alerta para essas
para esses ímpetos de querer resolver racionalmente alguma coisa que diz respeito às emoções. Então, sentir é a palavra de ordem quando a gente tem uma lua nova em Câncer, tá? Se você precisa, agora pelo lado de Júpiter, fazer algum tipo de julgamento ou avançar em alguma decisão executiva que você tenha que fazer, as emoções podem atrapalhar ou pode prejudicar, porque você pode perder a clareza daquele julgamento que você precisa para uma determinada situação. Então, novamente, é melhor ficar no recolhimento, esperar passar. Não é nem esperar passar, é aproveitar a riqueza de uma lua nova em Câncer para fazer exatamente esse mergulho interno, que é o que a lua nova pede, e que estando em Câncer, que é já o signo que a lua rege, aumenta mais ainda. Então é uma oportunidade, é como se o universo estivesse dizendo, olha, dá um tempo, procura sentir de verdade o que você tem aí dentro de você, porque o primeiro passo da cura é o reconhecimento daquilo que está incomodando, daquilo que está fazendo mal, tá? Então, o segundo aspecto que eu venho destacar aqui diz respeito ao Marte, novamente aqui no signo de Áries, né? Ou seja, trazendo aí a energia do fogo também, só que ele faz uma quadratura com o Plutão, tá vendo? E esse é um aspecto que ele começou ali no dia 26 e ele vai até 1º de julho. É um aspecto muito difícil, porque são 2 planetas numa tensão que pode trazer à tona aspectos pessoais ou da realidade que ninguém quer ver, ninguém quer saber dessa realidade podre, vamos dizer assim, que o Plutão acaba trazendo à tona, forçado pelo Marte, né? Porque Marte é aquela energia do impulso, é aquela energia, aquela força, né? Que vai lá no Hades, né? No profundo, nas profundezas da psique ou do inconsciente para forçar a saída de algum aspecto psicológico também, né? Isso no plano mundial pode ser uma forçação de barra para que elementos podres relativos à sociedade ou relativos a alguma pessoa importante, autoridade, venha à tona, né? Plutão é um planeta que está ligado também às riquezas, então revelações com relação a fontes obscuras e corruptas de riqueza, enfim. Então, esse é um aspecto que a gente tem que tomar cuidado, porque o Marte, nessa tensão, ele pode ganhar, de repente, uma coragem assim extremamente explosiva, não é? E aí queimar pontes. E agora, nessa relação dessa força explosiva de Marte com Plutão, eu vou trazer agora a Lilith, que está aqui num aspecto junto com a lua nova, né? Está em 8 graus aqui de Câncer, e Lilith também é uma energia de inconformidade, não é? De revolta, de rebeldia, de trazer aquilo que está incomodando, não é? Então, de libertação, de liberação. Do ponto de vista da lua nova, que é aquele momento de recolhimento, a Lilith, ela é muito benéfica no sentido de realmente trazer essas partes internas que precisam ser liberadas, e nessa liberação a energia vem um pouco com força. Então essa Lilith na lua nova, ela acaba, vamos dizer assim, influenciando, fortalecendo, vamos dizer assim, esse aspecto de Marte com o Plutão nessa quadratura. E
que mais que nós temos aqui? Nós temos o Saturno, que está em 24 graus, tanto Saturno como Plutão estão retrógrados, e o movimento retrógrado na astrologia esotérica, ele é positivo também, no sentido de para dentro, de mais observação, de mais cautela, de mais cuidado. E o Saturno no sextil que ele está fazendo com o Marte, ele acaba sendo aquele bom senso, ou seja, antes de partir lá para a explosão, para esse movimento de trazer à tona essas questões obscuras do inconsciente, o Saturno ele pede cautela, não é? Então, se você misturar tudo isso, o que acontece? Você traz de dentro esses movimentos inconscientes que precisam ser liberados e revelados, não é? Porém, nesse movimento de interiorização, isso fica com você, você vai meditar sobre isso, você vai sentir isso de uma forma mais pessoal e você vai manter isso para você. Até porque agora a gente vem para Vênus, que está em 7 graus de Gêmeos, está num movimento de semissextil com a Lua Nova. E esse é um movimento também de inadequação. Então, o que acontece? São signos que não estão afinados. Então, esse é um aspecto de não muita afinação. E a Vênus é a energia afetiva, a energia amorosa. Então, manter para dentro, isso avisa novamente, e na astrologia a gente pode, assim, afirmar de uma forma muito contundente quando tem muitos planetas, muitos aspectos que indicam uma mesma direção, que no caso é manter para si. Então, com tanta coisa vindo à tona, né, afetivamente, Vênus pode ficar abalada, né, no sentido das relações, das trocas, das amizades. Então, novamente, manter tudo isso aqui internamente. Não tem que você tenha que reprimir, não é isso. Câncer não é isso. Câncer é o autocuidado, é a autoproteção, é você juntar os fragmentos da sua memória, da sua vida, da sua ancestralidade, de todas as experiências que você tem na vida para poder sentir isso com mais intensidade e se encontrar dentro de você mesmo ao tempo em que se protege, né, com aquela casca do caranguejo, das intempéries externas. Então, tudo isso, na verdade, está acontecendo internamente. Agora, o que é que nós temos de positivo? Vênus está fazendo sextil com Júpiter, 7 graus. 7 graus, tá vendo? Então, é um sextil exato. E esse é um aspecto extremamente positivo, tá? Porque são dois benéficos num aspecto benéfico. E esse aspecto nos lembra que o amor deve ser compartilhado e espalhado, porque é isso que Júpiter faz. Em Áries, então, Júpiter espalha. Júpiter coloca para fora. Então, o que é que Júpiter tem que colocar para fora? O amor, a amizade, a beleza, o aspecto interessante que vê das coisas, a arte. Esse aspecto ele é extremamente positivo para os esportes, por exemplo. Então, veja, de um lado você tem todo um movimento de introspecção para sentir muita intensidade psicológica que está ocorrendo, e aí você pode, para fora, colocar o quê? Colocar o jogo, colocar a brincadeira, colocar todo esse aspecto lúdico da vida, porque é isso que o Júpiter insistiu com Vênus simboliza. Então, se nesse período as tensões perturbarem muito, ficarem muito fortes, então procure brincar, fazer esportes, ver as coisas externas pelo lado lúdico
Isso vai ajudar também nesse processo de interiorização. Assim, você pode criar, então, condições para que o amor e a alegria possam se expandir. E isso, com certeza, ajuda a diluir as tensões do período. É assim que funciona esse jogo da mandala astrológica, que é essa configuração no céu que está sempre se movendo. Os planetas, eles vão estar sempre fazendo configurações difíceis e vão estar também sempre fazendo configurações positivas. Tem hora que as configurações negativas, elas são realmente difíceis e a gente consegue ver na realidade as dificuldades. São as provações para o coletivo, para a humanidade. Mas em outros momentos a gente tem aí um alívio das energias e o céu nos traz então possibilidades de abundância, de amorosidade, de afeto e de fluir de uma maneira mais, vamos dizer assim, tranquila e pacífica, como este último aspecto de Vênus em sextil com Júpiter. Então eu espero que você faça um bom proveito das ferramentas celestes nessa lua nova, que faça aquelas reflexões que são importantes para que a gente comece um novo ciclo com mais consciência. Afinal, a lua nova é isso. Quando junta a lua, que são as emoções, o plano psíquico e o sol, que é a luz da consciência, então nós temos umas emoções mais clarificadas, mais conscientes, menos perturbadas e menos aflitas, embora Câncer seja aquele signo que sempre deixa a gente ali meio carente, meio vulnerável. Mas eu espero que seja uma lua nova muito tranquila para você. Até mais e a gente se vê na próxima lua cheia. Tchauzinho.